Neste vídeo vamos aprender a passar da expressão analítica y é igual a x² mais bx mais c para a expressão analítica y é igual a x menos h ao quadrado mais k com a diferente de zero. Então, primeiro basta conhecer um ponto qualquer da parábola, certo? Por exemplo, qual é a imagem do objeto 0, portanto vou calcular f de 0, portanto vai ficar 0 ao quadrado menos 2 vezes 0 dá 0, sobra 2, certo? E porquê? Porque vocês sabem que, excetuando, tirando as coordenadas do vértice, há sempre dois objetos que têm a mesma imagem. Então, a partir daqui, vou calcular o quê? f de x igual a 2. Ok? Vou calcular o outro objeto cuja imagem é 2. Então, x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 2. Portanto, vai ficar x ao quadrado menos 2x igual a 0, certo? E agora, vou fatorizar, portanto fica x, abrir parênteses, x menos 2 igual a 0. E posso aplicar a lei do anulamento de produtos, x igual a 0 ou x menos 2 igual a 0. Portanto, fica x igual a 0 ou x igual a 2. Ok, exatamente, há aqui dois objetos que têm a mesma imagem, que neste caso é 2, ok? Em seguida, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o objeto, portanto, o vértice, tendo coordenadas h, k, vou determinar o h, fazendo como? A média aritmética dos dois zeros que eu encontrei. Portanto, o h, se quiserem, vai ser igual a 0 mais 2 a dividir por 2, porque está ali no meio destes dois objetos que têm a mesma imagem, certo? Então, vai dar 1. Finalmente, para terminar o k, basta calcular o quê? A imagem do objeto 1, está bem? A imagem de h, ok? Então, o k, se quiserem, vai ser o quê? F de h. Neste caso, f de 1, vou à função, vai dar 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 2. Portanto, vai dar 1 menos 2 mais 2, corta, corta, dá 1. Então, quer dizer que as coordenadas do vértice são 1, 1. Então, esta expressão analítica é equivalente a termos o quê? F de x igual a quê? A x menos 1, menos h, ao quadrado, mais 1. Ok? Está feito. Reparem que aqui o a é 1. Está entendido? Ora, avançando, determina-se então, sintetizando, determina-se as abscissas dos pontos da parábola com ordenada C, certo? Porque reparem, se for com ordenada C, o que é que acontece? No fundo é calcular os zeros desta expressão, ax² mais bx, não é? Pronto, depois de calcular os zeros, o que é que nós vamos fazer? Determina-se a abscissa do vértice da parábola, ou seja, fazendo o quê? A média aritmética dos dois zeros que nós encontramos, certo? Ok? E depois calcula-se o quê? A imagem da abscissa que eu encontrei. Portanto, calcula-se, determina-se a ordenada do vértice da parábola, fazendo o quê? O f da abscissa que encontrei. E o vértice da parábola é dado por estas coordenadas, certo? A equação da reta do eixo de simetria da parábola é o h, não é? Portanto, o h é igual a quê? É menos v a dividir por 2a. E x igual, não é? A equação da reta x igual, porque trata-se de uma reta vertical. Aqui, o que é que vamos fazer? Um exemplo, outro exemplo. Portanto, ora, o c é menos 2, q de x igual a menos 2, que assim vai ficar só esta expressão. Calculo os zeros desta expressão, ok? Muito bem. Depois de saber os zeros, vou calcular a média aritmética, que me vai dar o h, ou seja, vai-me dar a abscissa do vértice da parábola, certo? E depois basta calcular o quê? Q de menos 3 sobre 10, ok? Para encontrar a ordenada, ou seja, o k, ok? Pronto, está feito. Só isto. E temos aqui a reta vertical, também, que será o eixo de simetria desta parábola. Portanto, x igual ao h, que neste caso é menos 3 décimos, ou se quiserem menos 0,3.
Há quem também goste de decorar e basta aplicar. Portanto, vocês sabem que o A aqui é 5, o B é 13 e o C é menos 2, basta substituir, tá? Portanto, o B 3 menos e ali 2 vezes o A que é 5 e fazer as contas. Depois calcular o G do objeto que deu. Neste caso, menos 3 sobre 10. Outro processo, o segundo processo é pelo completamento do quadrado, ok? Completar o quadrado, ok? Então vamos lá. O que é que vocês vão fazer? Vai ficar f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais, e vão computar o quadrado, ou seja, passar deste trinómio para aqui, ok? Vai ficar desta forma, desta aqui, ok? Vamos lá então. Então, ora, mais 2, certo? Este 2 fica, só me interessa. Ligam só a esta expressão, certo? Quando o coeficiente é 1. Se não for 1, vamos colocar 1, está bem? Vamos já fazer exercícios destes. Então, agora aqui, qual é o b ao quadrado? É muito simples, reparem. 2 vezes a vezes b tem que ser igual a quanto? A menos 2, certo? Que é o que está aqui. Portanto, o menos 2 é o 2ab. Então, o coeficiente a, por isso é que isto aqui convém que seja 1, 2 vezes 1 vezes b igual a menos 2. Portanto, 2b igual a menos 2 vai dar b igual a menos 1, certo? Então, menos 1 ao quadrado dá 1. Aqui vai ficar 1. Está entendido? Nem é preciso andar com o sinal, tá? Porque os quadrados transformam tudo em positivo. Pronto, aqui acrescentei 1, certo? Então aqui tenho que tirar 1, senão altera a expressão, ok? O que acrescentar vou ter que tirar. Isto para quê? Porque agora já posso transformar este trinómio num quadrado de um binómio. Então vai ficar o quê? Sinal do meio. Aqui vai ficar x, porque x ao quadrado dá x ao quadrado, e aqui vai ficar o quê? A raiz quadrada de 1, dá 1. Ok? E onde é que está este 2x? É o 2ab, 2 vezes 1 vezes o x, está bem? Ou 2 vezes o b vezes o a. Portanto, faz porquê? Porque a multiplicação é comutativa, está bem? Portanto, e aqui, mais 2 menos 1 dá mais 1. Pronto, está feito. Ok? Só isto. Ora, muito bem. Aqui, neste caso, vamos passar para a forma f de x a x menos h ao quadrado mais k, está bem? Então vamos lá ver como é que eu vou fazer isto. F de x, se quiserem, aqui convém, vou pôr em evidência o menos 2, portanto x ao quadrado, e agora se eu dividir aqui por 2, o que é que acontece? Aqui fica menos, menos não, aqui coloquei menos, menos com mais dá menos, está bem? Portanto aqui dá menos, então aqui vai ficar 6 x, ok? Até agora, ora, muito bem, mais qualquer coisa e o menos 10 não me interessa para nada, fica cá fora, está bem? Portanto, ora, não estou a alterar nada, menos 2 vezes x ao quadrado dá menos 2x ao quadrado, menos com mais dá menos, 6 vezes 2 ou 2 vezes 6 dá 12, 12x, mais qualquer coisa, menos 10, está bem? A qualquer coisa que eu vou pôr aqui, vou ter que tirar, que é para não alterar a expressão, está bem? Então vamos lá ver. O que é que eu vou ter que acrescentar aqui para depois ter o quadrado do binómio, está bem? Então é muito simples. No fundo, ou fazem o que eu fiz há bocado, 2a, b tem que ser igual a 6. Ora, o coeficiente a é 1, 2 vezes 1 vezes b igual a 6. 2 vezes 1, 2, portanto dá 2b igual a 6, b igual a 6 sobre 2 dá 3. Ou então, basta fazer o quê? Basta fazer de cabeça, basta quando aqui é 1, basta logo dividir por 2, portanto metade de 6 dá 3, e passando para aqui vai ficar o quê? Que dá 3 e depois 3 ao quadrado, está bem? Porque aqui ficou b ao quadrado, que dá 9. Ora, o que é que eu acrescentei aqui? Reparem, o que eu vou acrescentar aqui, este 9 não existia, mas este 9 ainda está a multiplicar por menos 2, então acrescentei aqui um menos 18, não é? Então aqui tem que
colocar o simétrico, está bem? Para menos 18 mais 18 anula, está bem? Ok, para não alterar a expressão. Pronto, e agora já está. Ora, isto aqui, sinal do meio, trinómio para o quadrado do binómio, certo? Sinal do meio, ou como o do meio é positivo, os dois termos têm que ter o mesmo sinal, podia ser menos, menos ou mais, mais, portanto, x e aqui 3 ao quadrado, está bem? Lá está correto, porque é x a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. A ao quadrado dá x ao quadrado, 2ab, 2 vezes 3, 6, 6x, certo? 2 vezes b vezes a dá o 6x e b ao quadrado dá 9. Portanto, mais 8. Pronto, está feito. Então, f de x é igual a menos 2x mais 3 ao quadrado mais 8. Ok? Só isto. O vértice será menos 3, 8. Portanto, aqui tem a generalização, não vale a pena. Vou fazer mais um exemplo. Por exemplo, função h de x igual a 3x ao quadrado mais 4, mais ou menos, tanto faz, menos 7, por exemplo, ok? Então, vamos fazer pelo comportamento do quadrado, em primeiro lugar, ok? Então, vai ficar o quê? Vai ficar, ora, isto é igual a 3, abrir parênteses, x ao quadrado mais 4 terços de x, ok? Menos 7. Podia já pôr aqui mais e o espaço, está bem? Vou já fazer. Então, vou já mesmo colocar como fiz há bocadinho. Portanto, vai ficar, ora, para completar o quadrado. Então, mais qualquer coisa, menos 7. E aqui, está bem? Portanto, aqui vai dar positiva e vou ter que tirar. Ora, confirmem. 3 vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado, está certo. 3 vezes 4 terços dá 4x, está certo, ok? E agora, o que é que vão pôr ali? Vão dividir o b por 2 e depois elevar ao quadrado, ok? Que é o b ao quadrado. Então, vamos lá ver. 4 vezes, isto vai dar 4 sobre 6 ao quadrado, está bem? Ora, e 4 sobre 6 é 2 terços. Portanto, 2 terços ao quadrado dá 4 nonos, ok? Então, e agora, o que é que eu vou tirar aqui? Vou tirar 3 vezes 4 nonos, dá 12 nonos. Se quiserem, 12 nonos, se eu dividir tudo por 3, 12 a dividir por 3 dá 4 terços, está bem? É mais fácil pôr 4 terços, tá? Simplifiquem logo, 4 terços é mais fácil. Pronto, 4 terços. Ok? Pronto, então agora vamos completar o quadrado, vai ficar 3x mais 2 terços ao quadrado, ok? Menos, agora aqui vou dar ali, multiplicar por 3 para poder efetuar esta expressão, portanto vai dar 21 terços menos 4 terços. Então vai ser igual a 3x mais 2 terços ao quadrado menos 25 terços, ok? Portanto, esta é a minha função na forma a x menos h ao quadrado mais k. Então, significa que o vértice tem coordenadas menos 2 terços e 25 menos 25 terços. Ok? Está só isto. Tá? Agora vamos fazer pelo outro processo e vamos ver que chegamos ao mesmo resultado. Vamos aqui apagar. Portanto, esta parte aqui eu vou deixar só a expressão, para verem que tem que dar o mesmo, obviamente. Ora, primeiro vou calcular h de x igual a menos 7, certo? Ou seja, é como calcular só os zeros desta expressão. Então, vamos lá.
Ora, vou pôr até a outra cor. Então vai ficar aqui o H, aqui falta o X, não é? Então, H de X igual a menos 7, porque o menos 7 vai cortar, é calcular os zeros de AX² mais BX, está bem? No fundo é fazer só isso. Portanto, eu vou fazer tudo direitinho. H de X igual a 7 é equivalente a ter o quê? A expressão, portanto, fica 3x² mais 4x menos 7 igual a menos 7, portanto, corta, é o que eu disse. Basta calcular os zeros do termo de grau 2 e de grau 1. 3x² mais 4x igual a 0. Se quiserem, podem logo partir daqui, certo? Já percebem porquê. Depois, pôr em evidência o x, fica 3x mais 4 igual a 0. Isto vai dar x igual a 0 ou, eu vou fazer rápido, está bem? Portanto, vai ficar x igual a menos 4 terços, ok? Agora, o h vai ser a média aritmética dos zeros que encontrei, portanto, 0 mais menos 4 terços sobre 2, portanto, vai dar menos 4 terços a dividir por 2, que vai dar menos 4 sextos, portanto, menos 2 terços, tá? E o k vai ser igual a quê? A h de menos 2 terços, a imagem de menos 2 terços, pela função h. Então, vai ficar 3 vezes menos 2 terços ao quadrado, mais 4 vezes menos 2 terços, menos 7. Portanto, efetuando os cálculos, isto vai dar 3 vezes 4 nonos, menos 8 terços, menos 7. Ora, 3 vezes 4, 12 nonos, menos 8 terços, menos 7. Ora, 12 nonos é como se tivesse 4 terços, menos 8 terços. E aqui vou dar o mesmo denominador, portanto, 7, 21, 7 vezes 3, 21, 21 terços, ok? E agora, 4 menos 8 dá menos 4 menos 21 dá menos 25 terços, ok? Que é igual ao k. Portanto, já temos aqui que o vértice tem de coordenadas o h, menos 2 terços, e o k, ok? Portanto, daria esta expressão na forma que nós queremos, ok? E depois não se esqueçam que o a é este valor. Portanto, aqui o a é 3. Tem que pôr ali o 3, ok? Sempre, se aqui o a fosse 7, ali atrás tinha que ter o 7, porque é o a, o valor do a. Vou resolver agora um exercício que está no livro da Porta Editora, no máximo na página 140. Então vamos lá. Considera as funções quadráticas definidas por f de x e g de x. Para cada uma das funções, responda às seguintes questões. Escreva a expressão analítica na forma, portanto, ax menos h² mais k. Vou fazer a função f por um processo e a função g pelo outro, está bem? Portanto, a função f, vou já computar o quadrado. Então, fica o quê? 3x² mais 6x. Vou pôr em evidência o 3, portanto, fica x² mais 2x. Ok, vou já deixar aqui o espaço para computar o trinómio para depois dar o quadrado do binómio, certo? Ora, 3 vezes qualquer coisa vai dar um número positivo, então aqui eu vou ter que tirar o que der. Então, vamos lá. Metade de 2 dá 1, 2 a dividir por 2 dá 1, aqui vai ficar 1 ao quadrado, portanto dá 1, ok? Portanto, 3 vezes 1, 3, aqui tenho que tirar 3, ok? Para não alterar nada. Então, computando o quadrado, vai ficar x mais 1 ao quadrado menos 3. Está feito. A função g vou pôr já aqui, para depois eu vou ter que apagar, porque isto é grande. Portanto, aqui vai ficar 3 x mais 1 ao quadrado menos 3, ok? A função g, perdão, vou pelo outro processo, está bem? Então, vou calcular g de x igual a 3, no fundo,
é que basta calcular os zeros desta expressão, não é? Portanto, vai ficar menos 0,2x ao quadrado menos 0,4x mais 3 igual a 3, não é? Mais 3 igual a 3, portanto, corta, lá está, é como calcular os zeros só desta expressão. Portanto, vai ficar já, vou pôr em evidência o x somente, portanto, menos 0,2x menos 0,4 igual a 0. Portanto, posso aplicar a lei que anula o produto, lei do anulamento do produto, porque tenho um dos membros é 0 e o outro está fatorizado, está transformado num produto. Portanto, x igual a 0 ou menos 0,2x menos 0,4 igual a 0. Portanto, fica x igual a 0 ou x igual, portanto, vai passar para a direita, 0,4 fica positivo, portanto, vai dar negativo, 0,4 a dividir por 0,2, que vai dar menos 2, ok? Portanto, os zeros são menos 2. Então, o H é igual a quê? Vai ser igual à média aritmética dos zeros, portanto, vai ser igual à média, portanto, vai dar menos 1. E o K vai ser, para calcular o K, o que é que eu tenho que fazer? Determinar o G de menos 1, ok? Portanto, vai ficar menos 0,2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 0,4 vezes menos 1, mais 3. Efetuando os cálculos, isto dá menos 0,2 vezes 1, menos com menos dá mais 0,4 mais 3. Portanto, vai dar 0,2, aqui de 0,2 mais 3 dá 3,2. Ok? Então, já sabemos que o vértice será H e K. Ok? Aqui ponto e vírgula, K. Então, G de x pode ser escrito como menos 0,2, abrir parênteses, x menos h, portanto, menos dá mais 1 ao quadrado, mais 3,2. Está feito. Próxima pergunta. Faça um esboço gráfico da função. Portanto, vou pegar aqui, não vou fazer muito direitinho, está bem? Ora, a borracha, isto aqui. Portanto, da função f e depois da função g. Vou parar o vídeo, senão fica muito grande depois para apagar isto. Ok, vamos a isso então. Ora, da função, esta é a linha B, da função f, portanto, x, y, o vértice, portanto, menos 1, menos 3, menos 1, 1, 2, 3, menos 3, portanto, o vértice está aqui, com cavidade voltada para cima, porque o A é positivo, certo? E agora vou calcular só f de 0, está bem? F de 0, ora fica 0, 0, portanto passa ali também, passa aqui. Ok? Então, um esboço rápido da função f é este, ok? Da função g, ora x, y. Portanto, o vértice tem coordenadas menos 1, 3,2, ora, menos 1, 3,2, 1, 2, 3, um bocadinho mais acima, 3,2, ok, com cavidade voltada para baixo, porque o valor do A é negativo, e G de 0 dá 3, portanto, G de 0 dá 3, 1, 2, 3, aqui passa ali assim, ok, pronto. Ok, pronto, mais ou menos. Esta é a função G. A linha C indica o extremo absoluto da função. Portanto, da função f, o extremo absoluto é, ora, f é menos 3. Portanto, menos 3 é o mínimo,
absoluto de f. No caso de G, o extremo absoluto, portanto o máximo, tem um máximo absoluto, é 3,2. 3,2 é o máximo absoluto de G. A linha D, portanto aqui é C, a linha D, construa a tabela de sinal da função. Portanto, o que é que, ora, vamos ter que calcular aqui os zeros, não é? Que de menos infinito a este zero, a função é positiva, entre os zeros é negativa e deste zero para a frente até mais infinito é positiva. Então vou calcular rapidamente os zeros. F de x igual a zero. Portanto vai dar 3x ao quadrado mais 6x, não tinha feito este processo esta, portanto vai ficar x, mas faz-se no instante. Posso pôr o 3x em evidência, fica x mais 2, portanto está certo, igual a 0. Portanto isto vai ficar x igual a 0, porque 3 passa a dividir, ou x igual a menos 2. Portanto aqui é menos 2, ali é 0. Então, a tabela do sinal vai ser da função f, portanto, x, f de x, de menos infinito até ao primeiro zero, ao zero que está mais, se encontra mais à esquerda. O sinal, ela é positiva, não é? Ora aqui, a imagem do objeto menos 2 é 0. Isso é que é um zero da função, aqui é 0, 0, e depois até mais infinito. Então, entre os zeros a função é negativa, de 0 a mais infinito ela é positiva, ok? E teriam que fazer exatamente a mesma coisa, muito parecido para a função g, está bem? Vou avançar. Então, construa a tabela de variação da função e indico os intervalos de crescimento e de crescimento da função. Muito bem. Portanto, querem que estude a monotonia. Vou apagar isto. Ora, vou fazer para a função f, portanto, a tabela de variação x, f de x. Função f é estritamente decrescente de menos infinito até menos 1. A imagem do objeto menos 1 é o valor de k, portanto a função f é menos 3. E depois de menos 1 a mais infinito, ela é estritamente crescente. Portanto, estritamente crescente. E como vimos há bocadinho, menos 3 é o mínimo absoluto da função, sendo que menos 1 é um minimizante. Da função g, portanto, x, g de x, de menos infinito até menos 1, ela é estritamente crescente, e de menos 1 até mais infinito é estritamente crescente. Tem aqui um máximo, portanto, o máximo é 3,2, máximo absoluto, sendo que menos 1 é maximizante. Portanto, agora só tinham que dizer, relativamente à função g, ela é estritamente crescente, menos infinito a menos 1, e estritamente decrescente de menos 1 a mais infinito. Está bem? E para f é a mesma coisa. Portanto, só que ao contrário, portanto, menos infinito a menos 1, ela é estritamente decrescente, e de menos 1 a mais infinito, ela é estritamente crescente.